Bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula sobre Revit. Na aula de hoje vamos falar sobre paredes. Vamos aprender a criar as camadas de uma parede, a criar as paredes, a configurar essas paredes. Essa aula de hoje foi promovida pelo professor Ricardo Souza Marques. No vídeo anterior vimos que o Revit configura as paredes com o núcleo, que é o elemento central. Além do núcleo, temos os limites do núcleo, que vão diferenciar para os acabamentos do núcleo, o acabamento externo e o acabamento interno. Vimos também que existe uma simbologia com seta em direções opostas, que indicam qual é a face externa dessa minha alvenaria, dessa minha parede. Quem quiser se lembrar, dá uma olhadinha nos cards, olha o vídeo da aula anterior. Para a aula de hoje, vamos fazer o seguinte: vamos adotar as seguintes medidas dos seguintes revestimentos. Para revestimento interno, vamos usar um substrato, que é o núcleo, que é o meu bloco cerâmico. Vamos fazer de 9 a 14 centímetros aproximadamente. Vamos adotar um chapisco de meio centímetro, um embolso de aproximadamente 2 centímetros e depois o reboco aproximadamente de 0,3 a 0,5 centímetros. Então vamos configurar esses elementos para a face interna, para o lado interno da parede que vamos criar no Revit. E para o lado externo, vamos adotar o mesmo substrato, que é a minha alvenaria, que é o meu tijolo, digamos assim. Vamos adotar também um chapisco, uma camada de regularização, uma camada de fixação e um acabamento cerâmico. Então vamos criar essa parede com revestimento externo e interno. Lembra aqui, claro que muito pode aconselhar que o revestimento externo, que é cerâmico, também seja adotado para o lado interno, e o revestimento interno, que vai ser uma pintura, também pode ser adotada para o lado externo. Apenas a nível didático vamos adotar assim. Quero aproveitar e deixar aqui o agradecimento ao professor José Douglas, do Praticando Engenharia Civil, que nos ajudou com essas medidas. Vamos então lá para o Revit, só que antes disso, anotem essas informações e solta a vinheta. Com o Revit aberto do modelo de arquitetura do próprio programa, não é nenhum template externo, é o próprio modelo de arquitetura do Revit, que já vimos em aulas anteriores como fazer isso. Já também trabalhei as configurações das unidades de medidas, digitando o atalho UN. Vejam que já está tudo em metros, com 2 casas decimais e também configurado a simbologia para as casas decimais. Quem quiser se lembrar, é só retomar o vídeo anterior, que deve estar por aí nos cards também. Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Como falei, hoje vamos aprender a configurar as camadas. Da mesma forma que eu vou aprender a configurar as camadas, vou aprender também a como desenhar mais rapidamente uma parede. Inicialmente, vemos que aqui no canto superior esquerdo, temos o ícone de parede. Se eu repousar alguns segundos, vemos que do lado do nome aparecem 2 letras. Essas letras são os atalhos de cada comando que o Revit oferece. Caso queiramos configurar esses atalhos, vimos também em aulas anteriores apenas digitando a letra KS para chamar a caixa de configuração dos atalhos. Então eu posso simplesmente clicar no ícone da parede ou digitar a letra WA. Vejam que atualmente eu tenho aqui a minha caixa, que está a caixa de propriedades. Como não tenho nada ativo, ele está configurado para a planta de piso. Quando eu digitar o atalho WA, vejam que ele alterou a propriedades agora para paredes. E se eu chamar aqui nessa seta, vai me trazer todas as paredes já pré-configuradas no Revit. Lembro mais uma vez, estamos trabalhando com o modelo de arquitetura que o Revit me oferece. Se você tiver um template já configurado de qualquer um site, pode-se também adotar, mas vamos aprender independente do template que seja usado. Eu posso começar aqui com a parede genérica de 140, de 200 mm. Apesar de nós já termos configurados para metros, o Revit nomeou essa parede de 200 mm. Não tem problema, vamos aceitar ela clicando de uma forma simples sobre a parede de 200. Vou vir com o mouse na tela e dar um clique. Temos também uma aula somente sobre cliques de mouse. Dou um clique
movimento meu cursor para o lado que eu queira, esquerda ou direita, e as medidas que vão se apresentando são exatamente as medidas da minha alvenaria. Posso usar a ferramenta de zoom para me aproximar mais do objeto desenhado. Vou fazer isso. Vou andar mais ou menos uma unidade para cá e vou fazer aqui um L para cima. Quando eu quiser sair do comando, basta apertar a tecla ESC. Bom, com os comandos de zoom que nós já vimos em aulas anteriores, vou aproximar, deixar mais ou menos nessa configuração. É bom lembrar que estou trabalhando dentro da planta de piso. Basta eu dar um duplo clique aqui em planta de piso e verificar que está em negrito o nível que eu estou trabalhando. Dito isto, vamos agora a situações bem detalhadas, bem passo a passo no Revit para entender como criar essas paredes e observações importantes. Vemos aqui que na janela de propriedades não tem nenhuma parede selecionada, então não está nada ativado. Quando eu selecionar a parede, ela vai ficar em azul. Essa simbologia já sabemos que diz respeito à face externa. E vemos aqui que ela está a parede básica de 200 mm. Então vamos aprender agora a configurar esta parede com as mesmas configurações do que apresentamos há pouco tempo no PowerPoint. Primeiro ponto, assim que eu configurar uma parede, eu vou em editar tipo. Após editar tipo, vamos a uma situação extremamente importante que vocês nunca deverão esquecer de fazer, que é exatamente sempre duplicar aquele elemento antes de fazer qualquer configuração, para evitar que as configurações originais sejam perdidas. Então eu vou apertar em duplicar. Vou agora nomear a minha parede. Outra dica importante, sugiro que toda nova construção de vocês, seja parede, piso, forro ou outros elementos que vamos aprender durante nossas aulas, como as portas e janelas, comece a palavra com um caractere que você sempre se lembre. Por exemplo, uma underline, um hífen, uma simbologia, um ponto, qualquer um que você ache mais fácil, porque quando vocês forem configurar cada um desses de vocês com ponto, underline ou hífen, quando for procurar fica mais fácil. Vou adotar aqui na nossa aula o ponto, vou chamar de ponto, depois o nome, parede, vou chamar por enquanto de 15 centímetros, talvez ela fique mais. É melhor que fique também porque a gente vai aprender a configurar. E vou dar um OK. Veja que o meu nome aqui agora virou parede de 15 centímetros. E agora eu vou começar a configurar essa minha parede com base nas medidas que nós apresentamos há pouco tempo no PowerPoint. Para configurar, clico novamente em editar. Vejam que ela apresenta aqui apenas o núcleo. Falamos na aula anterior, no vídeo anterior, que a parede ela pode vir sem nenhum elemento após os limites, mas sem núcleo ela não vem. E aqui a minha parede está de atualmente 20 centímetros, já está configurado para metros. Vejam que aqui, poxa, meu nome está 15, mas aqui está 20, por quê? O Revit, independente do nome que nós colocarmos por lá, ele vai dizer a medida aqui em função dessa somatória. O nome é outra situação. Vou trazer uma colinha aqui, vou botar um pouco a minha parede, a minha janela aqui para o lado, e vou trazer uma colinha daquela imagem com as medidas para que nós nos lembremos qual é cada elemento daquele que eu preciso configurar. Estamos vendo aqui que ele fala que esse vai ser o lado interno. Então inicialmente vamos trabalhar com o substrato, ele considera de 9 a 14, vamos considerar 0,14. E ele trabalha com 3 elementos, 3 camadas do lado entre o limite do núcleo e o lado interno. Para eu criar é muito simples, basta eu clicar em inserir. No caso, como eu tenho 3 camadas, vou inserir logo as 3. 1, 2, 3. Não tem problema se elas ficarem acima ou abaixo. Eu vou clicar uma delas e vou colocar abaixo, 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 até ficar lá embaixo. Fazer o mesmo com as demais camadas. E aí vai. Se acidentalmente você colocar uma camada dessa e alterar o núcleo para baixo, não tem problema. Você pode simplesmente dizer que essa parede de estrutura 1, certo? Será então de 0,14. Nessa daqui, a estrutura agora, essa parede de chapisco, vamos chamá-la de quê? De substrato? Não, ela não é o substrato. Camada térmica, acabamento,
isso aqui não vai ter tanta interferência para o nível de trabalho que nós vamos estar desenvolvendo. Mas vamos chamá-lo apenas de acabamento. Vou chamar aqui de acabamento 1, esse aqui também é acabamento 1 e esse aqui acabamento 2. Considerando que a minha parede, o núcleo é de 14, vamos agora alterar esse acabamento para o chapisco, que será 0,5. Vamos alterar o embolso para 0,02. Faltou agitar aqui é meio metro, né? 0,005. Vamos alterar, já alteramos o embolso. E agora vamos alterar o reboco para 0,003. Vejam que a cada somatória aqui, as minhas medidas vão se alterando. Bom, então, do jeito que está a minha cola, tenho aqui 3 camadas para diferenciar do limite do núcleo até a face interna e o núcleo, que é o substrato. Caso vocês queiram, pode colocar aqui também substrato idêntico ao que é apresentado de acordo com o que o professor Douglas nos orientou. Além desses elementos internos, vamos agora ao elemento de acabamento externo. Mais uma vez, vou chamar a colinha que foi feita com base na apresentação do PowerPoint e vamos aqui configurar cada um desses elementos. Da mesma forma que anterior, basta eu clicar em inserir. Como nós temos aqui além do substrato, 1, 2, 3, 4 camadas, vamos clicar em inserir 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E vou movê-las toda para a parte, como diz aqui, acima. Acima, acima. Ela não consegue selecionar mais de um, então tem que ser uma de cada vez, e acima e acima. Pronto, de repente essa janela de vocês, ela pode vir um pouco menor assim, certo? Não tem problema, fica ao critério de cada um. Essa camada aqui, eu vou chamá-la, vai ser a camada de chapisco, vou chamá-la de também acabamento, vou chamar essa outra de acabamento. Dependendo do seu clima, às vezes você necessita ter uma camada de membrana, certo? E essa aqui eu vou chamar de acabamento 2. Considerando a nossa colinha, esse acabamento, que é o chapisco, vai ser 0,005. O substrato já está lá configurado. Essa camada de regularização será 0,02. A camada de fixação 0,005. E a cerâmica será de 0,01. Bom, desse jeito, então nós temos configurado as nossas camadas, a nossa parede com todos esses elementos aqui. Vejam que a somatória de todos os materiais ficou uma parede de 0,20, uma parede bem considerável. Mas o problema aqui não é esse. O que eu quero é que vocês aprendam como configurar cada camada dessa. Eu diminuí aqui o substrato, que é a minha parede de tijolo cerâmico, né, para 9 centímetros, que também está dentro da norma e está dentro dessa colinha aí do professor Douglas nos passou. Então vou deixar assim. Eu posso simplesmente terminar aqui, mas antes eu quero dar um OK. E quero dar um OK. Vejam que essa minha parede, quando eu seleciono, ela ainda é a minha parede básica, só que ela já está com a configuração que nós fizemos de ponto parede de 15. Vou dar um zoom na parede aqui e vou chamar o nível de detalhamento para médio. Vejam que agora cada elemento desse se apresenta e vou trazer aqui o sombreado. Ele está todo cinza. Por quê? Vamos aprender agora essa configuração. A aula é um pouco longa, mas você vai pausando e indo no seu ritmo. Vejam que essa é a parede que eu configurei e essa é a parede ainda chamada de parede genérica do Revit. Se eu configurar ela para ser aqui, eu posso selecionar ela e colocar aqui para ser uma de 14. Posso selecionar ela para ser uma externa. Depende do que eu queira. Mas nós vamos estar trabalhando primeiramente com essa parede aqui. Vou dar um zoom para poder ficar melhor de visualização, certo? E vou novamente alterar. Vou trabalhar, seleciono a parede, venho em editar tipo. Se eu quiser trabalhar com outra configuração, não esqueçam, duplicar, nunca esqueçam disso. Se eu não quiser duplicar, eu vou simplesmente permaneço com minha parede e venho aqui em editar. Se eu quiser renomeá-la, basta apertar no botão renomear. Bom, vamos editar essa parede. Vou aqui clicar agora em editar. A configuração que nós vamos fazer agora são os materiais.
Eu não vou alterar todos os materiais para que nós não tenhamos o vídeo muito longo, mas vou começar trabalhando com o substrato. O substrato, como a gente sabe, vai ser o meu tijolo cerâmico. Vou clicar aqui no tijolo cerâmico, onde tem materiais, clico nessa caixinha com 3 pontinhos, vai se abrir a caixa de materiais do Revit e vou nela procurar tijolo. Quando eu digito tijolo, o Revit me apresenta aqui apenas um material. Isso aí vocês podem configurar, carregar. Vamos ter um vídeo bônus somente sobre materiais e texturas, mas aí é mais à frente. Então clico no tijolo e eu digo que eu quero que o tijolo seja esse material. Então simplesmente eu venho aqui e dou um OK. Lembrando que essa caixa de vocês ela pode vir até assim, ó, bem mais reduzida. Depende de cada Revit, de cada configuração de tela. Veja que ele me diz também aqui qual vai ser a aparência de renderização, como ela vai aparecer no primeiro corte, plano de fundo e vai. Lembro que o vídeo bônus vai informar isso aqui com mais detalhes. Dou OK. Aqui então o meu substrato é um tijolo comum. Caso você queira ter uma pré-visualização, basta clicar aqui no botão visualizar, que ele apresenta a nossa parede, a nossa alvenaria, como se fosse uma planta baixa. Então aqui eu já sei que meu substrato é o tijolo comum. Eu vou configurar aqui esse acabamento interno como se fosse uma pintura amarela. Então eu clico aqui nesse ponto, venho aqui, vou digitar amarelo ou amarela. Pronto, ele apareceu aqui diversos elementos, não apareceu uma pintura específica, mas como eu falei, não tem problema. Vamos ter uma aula só sobre criação de materiais. Vou clicar aqui em amarelo, ó, aqui é a representação, e aí a gente vai falar. Quando eu der OK, vejam que ela ficou amarelada. Deixe-me aumentar aqui rapidamente só essa medida para vocês poderem ver com mais expressividade. Olha aí, ficou um objeto todo amarelo. Vou voltar aqui a medida tradicional que estava antes. Pronto. Da mesma forma eu posso fazer para cada acabamento desse, colocar aqui o chapisco que é um cimento, e aí vai. Independentemente do que eu configurar entre a camada mais externa e a camada mais interna, elas só serão representadas num corte da planta ou do corte mesmo. Mas em termos visuais, numa perspectiva, somente as faces externas e interna, os limites finais das minhas camadas é que ficarão apresentados. Então deixei aqui a faixa de estacionamento, a gente depois vai aprender a configurar e vou alterar também essa camada mais externa que eu tenho. Aqui a gente viu que seria um acabamento cerâmico, então eu vou colocar aqui em materiais, vou procurar por cerâmica, ele me dá apenas a opção de azulejo, vamos aprender em vídeo bônus, me mostra aqui como ele vai ser apresentado e dou um OK. Lembro que cada abazinha dessa nós vamos falar um pouco mais à frente na criação de materiais, em identidade, gráficos e aparência. Vamos aqui para gráficos. OK. Vejam que ele causou aqui um certo modo de visualização diferente do que estava anteriormente. Só para compararmos, aqui é tipo uma diagonal. É como se apresenta aqui exatamente no primeiro plano de corte, claro. A parede está sendo cortada e é assim que ele se apresenta. E dou um OK. Configurado então os principais elementos, o meu acabamento mais interno, o meu acabamento mais externo e o substrato, vou dar um OK. Vou dar um OK novamente e vejam que aqui está ó, o amarelo, a parede de tijolo cerâmico e o revestimento. Se eu colocar aqui no modo realista, vejam que apareceu aqui realmente o tijolo, um material um pouco rugoso, brilhoso relativo ao revestimento e um material amarelo. Vamos ver em 3D clicando apenas nesse ícone aqui. Não está aparecendo nada. Por quê? Porque simplesmente o meu modo de visualização está em linhas ocultas. Se eu puxar para sombreado, vira a cor. E se eu puxar para realista, temos aqui o amarelo. Vou fazer o giro da minha superfície. E aqui ó, aparece muito suavemente o elemento que seria a minha cerâmica, o azulejo, Tá bonito não, mas a gente vai aprender a configurar. Essa parede, que é a minha parede básica de 15, tá como revestimento aqui o tijolo. Então, realmente é o que se apresenta. Vamos voltar então agora para o meu nível 1. Vamos agora alterar algumas outras configurações aqui nessa minha alvenaria. Vou agora configurar essa face de cá. Antes, eu quero
esta parede idêntica a essa. Basta clicar nela, vir na opção das minhas paredes e procurar a parede que eu criei. A vantagem de fazermos aquele caractere especial é que ela fica logo aqui em cima, o que facilita a minha busca. Vou clicar e aqui eu tenho as duas paredes. Para facilitar o que eu quero explicar agora, vou diminuir um pouco aqui também. Vou diminuir um pouco essa parede nessa dimensão. Eu posso simplesmente arrastar ou colocar a medida aqui, fica ao meu critério, o que eu achar mais rápido, mais prático, mais adequado. Mais preciso realmente é digitar a medida, mas como estamos apenas aprendendo a configurar, vou fazer isso aqui, aplicar o zoom, quer dizer, usar o botão do mouse. Pronto, verifica, vou diminuir aqui, tirar o realista, botar apenas o sombreado para podermos ter essa visualização. Vejam que nas bordas da minha parede eu não tenho nenhum tipo de revestimento e meu encontro está assim. Vamos ver então agora outras configurações. Vou selecionar a parede, sim, será sempre necessário. Editar tipo, não vou precisar no caso duplicar nem nada porque ainda estou dentro da mesma parede. E vamos ver como se comportam essas duas opções, de virar nas inserções e virar nas extremidades. Vou começar aqui alterando virar nas extremidades. Quando eu clico exterior e vou dar um tab, aplicar na verdade, vejam que o revestimento que foi aplicado na face exterior, ele é dobrado, ele é virado nas extremidades laterais. Se eu alterar de exterior para interior e mandar aplicar novamente, vejam que agora ele aplicou os elementos internos como nós tínhamos configurado inicialmente. Bom, vou colocar aqui nenhum e aplicar. E vou colocar aqui nas inserções exterior. Qual é a configuração adequada? Qual é a configuração ideal? Depende do seu trabalho. Vamos ver aqui como se configura. Pronto, então aqui a minha parede, vejam que as viradas dela, digamos assim, estão com o acabamento interno. Se eu quiser o acabamento externo na parede, eu venho aqui e deixo esse tipo de alteração nas extremidades exterior. Só para vermos visualmente uma informação adicional, vou clicar novamente na minha parede, vou em editar tipo e vou em editar novamente e dessa vez vou trocar o azulejo. Vou colocar um outro material aqui de minha preferência. Vamos colocar aqui, por exemplo, um material de madeira, uma cerejeira. Fica ao critério de cada um de vocês o que vocês querem configurar. Vou deixar a cerejeira, vou dar um OK. Vou dar um OK. E vou dar um OK. Vejam que ele trocou, era um xadrez, né, porque era cerâmica. E vou agora configurar aqui, vou visualizar, né, em modo 3D. Como eu já chamei, basta clicar aqui, tá aí, a cerejeira de um lado e aqui a superfície amarela. Vejam que a cerejeira ela virou nas laterais da parede. Essa observação é muito importante para o que você quer trabalhar com acabamento. E assim temos as configurações básicas, principais de como trabalhar criando paredes, criando camadas no Revit. Se você quiser criar outra parede, sugiro que selecione uma parede que você já criou, venha em editar tipo e nunca esqueçam que é importante clicar em duplicar. Esse elemento é extremamente importante. Ao clicar em duplicar, você faz. Como observação final, deixo aqui uma situação interessante. Vou dar OK inicialmente e vejam que eu estou trabalhando com um nível de detalhamento médio e com cores consistentes. Mas se eu quiser aquela representação mais próximo do desenho arquitetônico de caneta nanquim, nível baixo, linha oculta, vou diminuir aqui a escala para que não fique tão intenso e ativar o atalho TL ou simplesmente clicar aqui neste ícone. Vou botar aqui um para 25, pronto. Verifique que a minha parede ela está toda branca. Se eu quiser fazer um nível de apresentação um pouco diferente, eu posso fazer o seguinte: seleciono a minha parede que estou trabalhando, venho em editar tipo e aqui em gráficos ele pede padrão de preenchimento em escala de baixa resolução. Vou colocar que eu quero um padrão de preenchimento sólido, OK. E a cor desse padrão de preenchimento
Eu vou colocar um cinza bem suave, bem clarinho, bem suave mesmo. Vou dar um OK e vou dar um OK. Vejam que a minha parede agora ela está com um preenchimento cinza. Observação: não aconselho criar paredes quando forem fazer as reformas de parede de demolição e parede de construção, paredes para esse tipo não. O Revit tem uma ferramenta para demolição e construção, como iremos ver num vídeo mais à frente. Isso aqui seria mais uma representação simplória que você queira ter esse tipo de detalhamento, esse tipo de apresentação. Vou construir mais uma vez a parede aqui, lembrando, né, o atalho WA. Já está selecionado, no meu caso é uma parede genérica, não tem problema, eu vou configurar realmente a parede genérica de 20 centímetros, dá um ESC para sair, só que eu quero que essa minha parede seja a que eu criei. A vantagem da configuração com caractere especial, está logo aqui em cima, e ela está cinza. Aí você, poxa Ricardo, eu gostei das minhas configurações, mas não quero que seja cinza, eu quero que tenha uns tons diferentes. Então, editar tipo, já é uma revisão, viu? Duplicar, eu vou chamar a parede de 15 centímetros, vou botar aqui só para verde, só porque veio a cor verde na minha cabeça. Dou um OK e eu quero que o seu preenchimento sólido seja um tom verde. Dou um OK. Vejam que se eu puxar o nível de detalhamento médio, elas são idênticas. Elas são exatamente as mesmas configurações que foram feitas. O que diferencia a representação no nível baixo e se estiver em cores consistentes ou linha oculta. Se você não quiser que apareça com esse tipo de preenchimento, então sugiro que, se trabalhar com baixo e linha oculta, não esqueçam de, nas configurações das paredes, a parte que diz respeito ao preenchimento da cor, você desabilitar o padrão de preenchimento. Aqui clica em nenhum. Caso vocês queiram também adotar algum desses aqui, fica a critério de vocês. Eu acho que ficar fazendo experiências vale muito a pena. Mas também lembro que em aulas bônus, em aulas posteriores, vou tratar como criar, como configurar melhor isso aqui. O vídeo de hoje realmente foi um pouco longo, um pouco estendido. Falei até mais devagar porque são muitas informações. Mas vale a pena vocês retomarem o vídeo talvez anterior a este, sobre entendendo as camadas, e retomar este vídeo com mais calma, sempre fazer atividade paralela ao vídeo. Faz pausa e aí você vai entendendo. Criamos nesse vídeo apenas uma parede de aproximadamente 15 centímetros de espessura total, com alguns tipos de revestimento. Mas vale a pena vocês exercitarem, fazerem paredes de 10, 15, talvez tenha um padrão para vocês de 9 e 12. Tem um banco de dados de vocês. Lembrando que muitos templates que vocês baixam na internet já vem com tudo isso. Mas estamos aprendendo do zero. Esse é o objetivo das nossas aulas. Vocês trabalharem do zero e aí vocês vão evoluindo mais facilmente. Bom, com o término dessa aula de hoje, só tenho que agradecer mais uma vez a presença de vocês. Peço que compartilhem, curtam, se inscrevam, ativem as notificações e deixem seus comentários. Lembro mais uma vez, essa aula ela foi longa, mas seus objetivos eu creio que eles tenham sido alcançados. Na próxima aula, começar a desenvolver o desenho de um projeto simples. Mais uma vez, obrigado a todos e a todas.